Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília. E hoje nós vamos conversar com o líder do Podemos na Câmara dos Deputados, o deputado Léo Moraes. Ele é de Rondônia, mas na verdade é paranaense, que mora em Rondônia e faz política no estado. E nessa quarta-feira, a gente teve também a continuidade, o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal do inquérito das fake news. Já é líquido e certo que o Supremo vai, sim, continuar com essa investigação. O governo queria lá atrás que essa investigação fosse paralisada, mas não conseguiu. Hoje, até mesmo a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República defenderam a continuidade das investigações, mas querem ali que haja um certo cercadinho para que, ou seja, a AGU acha que precisa ter foco e a PGR quer participar das investigações. Mas é certo que tudo vai continuar. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite, José Maria, e, lógico, aos telespectadores que nos acompanham, uma satisfação poder prestar contas e também fazer uma análise de conjuntura aí junto com especialistas, pessoas tão renomadas como vocês. Obrigado. Pois é, e aqui à mesa comigo, José Maria Trindade, né? Meu companheiro de todas as quartas-feiras aqui no Frente a Frente. É isso. É um papo bom, muito boa noite. Uma conversa boa aqui nessa mesa redonda. O deputado Léo Moraes é de Rondônia, eleito pelo Podemos, mas seguiu o que eu chamo ali de escadinha da política. Foi vereador, deputado estadual e agora está como deputado federal e líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Hoje foi um dia muito quente politicamente por aqui. Que quarentena que nada, a política está bombando, está pegando fogo. Aos poucos a Câmara vai voltando às sessões presenciais. E eu já vejo ali o debate sobre a prorrogação deste salário emergencial de R$ 600. O presidente Jair Bolsonaro já definiu mais duas parcelas, né? A quarta e a quinta. Ele quer parcelas de R$ 300, mas no Congresso Nacional a ideia é elevar para R$ 600 e prorrogar muito mais aí esse salário emergencial. O que falta é dinheiro, né? Isso custa muito, mais de 200 bilhões de reais só neste início, né, no pagamento dessas parcelas. O deputado Léo Moraes, ele participa das negociações ali intensas do Congresso Nacional e no momento, deputado, em que o presidente Jair Bolsonaro está fechando um acordo muito importante ali com os partidos do centro democrático, com os partidos mais de centro. O Podemos embarca ou não nesta carruagem? Bem, o Podemos, ele sempre teve, historicamente, um alinhamento com as pautas oriundas do Poder Executivo. Não à toa, foi um dos partidos que mais votou com o governo no ano de 2019. Mas isso por convicção, por ideal, e não propriamente por então, não teria custo político? Isso não por qualquer acordo que possa ser construído. Se pegar ano passado, inclusive foi amplamente noticiado, Podemos foi acho que o primeiro partido que mais votou, inclusive mais do que o PSL à época. E nós temos observado essa movimentação que diz respeito à sustentação, um apoio, me parece, a ser consolidado com muitos parlamentares e com partidos que são ditos do centro, e como a gente nunca teve essa definição de centro, nós sempre fomos tratados e de forma acertada como independentes. Nós temos observado esse cenário com muita calma, com muita tranquilidade e votado o que é importante para o Brasil. Sem sombra de dúvidas, nos traz muita tranquilidade. Você podia explicar mais ou menos o que é o Podemos? O partido Podemos, é bom até que se registre que ele tem pautas que são insubstituíveis e que nós não abrimos mão de defender. Bandeiras bem claras e definidas. No que diz respeito à moralidade no processo político, isso daí o senador Álvaro Dias tem sido sempre uma referência a nível de Brasil, diga-se de passagem, como é a prisão da segunda instância, a época do COAF, também que foi muito discutida, a prisão de segunda instância, ele é um grande advogado, a própria Operação Lava Jato, que acabou por fazer, por ajudar a promover uma limpeza que é natural, uma depuração, mas que após isso, depois também da participação do ex-ministro Sérgio Moro no governo, trouxe
quem sabe ainda mais uma cisânia no nosso país. A gente tem um país polarizado, um país dividido, mas a partir liberal, né? A partir dessas discussões, nós temos certeza que no campo da economia nós somos liberais, nós temos uma posição político-ideológica voltada, quem sabe, à centro-direita, com a maioria dos colegas convergindo nesse aspecto, porém, pela pluralidade e pela democracia, nós respeitamos a todas as matrizes e temos colegas partidários que pensam de forma distinta e ainda assim são bem acolhidos no nosso partido. Afinal, o partido é partido, ele não é inteiro. E a gente tem que entender isso. O ex-ministro Sérgio Moro já tem um convite para ir para o Podemos, porque o senador Álvaro Dias tem defendido muito, né, o ex-ministro? Sempre teve uma proximidade, eu acredito, para te dizer a verdade. Porém, são outros partidos e outras autoridades que inflamam essa possível aliança, ou quem sabe, essa possível filiação do ex-ministro Sérgio Moro. Como Isso assim? Você pode explicar? Eu ouço sempre de outros líderes partidários, até mesmo de autoridades do governo federal, que mencionam o ingresso, o possível ingresso do ministro Sérgio Moro no partido Podemos. Mas oficialmente não temos nada, e o que eu falar nesse interim a respeito de uma convergência ou de um compromisso é uma mera ilação e também uma inverdade. Então, está muito cedo ainda, né? Não posso falar, acredito que é tudo muito prematuro. Mas o senhor defende a filiação do ex-ministro Sérgio Moro? Eu acredito que o Sérgio Moro ele tem muito a contribuir pelo passado, pelo histórico dele como um juiz honrado, que fez um grande trabalho diante e a despeito de ameaças seríssimas para si, para sua família. Isso não vem de agora. Também foi o juiz da operação do Banestado, quando talvez tenha sido ainda mais intimidado, que não ganhou alcance e repercussão nacional, mas teve trabalho de arapongagem quanto à vida do Sérgio Moro, a sua família, quanto à sua rotina. É algo que não é qualquer sujeito que segura o rojão. O cara tem que ter sangue no tutano para conseguir aguentar. O caso Banestado teve uma boa repercussão, acabou em CPI, né? Houve delação premiada, né? Teve prisões de altas autoridades, de alta patente no estado do Paraná. Investigou o envio para o exterior de recursos de forma ilegal, transações econômicas ilegais entre bancos, foi um grande escândalo, né? Foi. Mas hoje, deputado, eu vou insistir na pergunta da Denise, falando assim, a outras autoridades, outras pessoas, dá a impressão que o senhor está dizendo que estão nos empurrando. O Sérgio Moro é mais ou menos isso? Não empurrando, que ele seria bem recebido, eu não tenho dúvidas disso. Porém, essa conversa, ela é exógena, ela está alheia ao interesse do debate interno do partido. Não há Ainda não existiu esse debate internamente. Nem dele, né? Não existiu de forma alguma. Se eu falar alguma coisa nesse sentido, é mentira. Agora, que eu já ouvi de gente que já li a respeito, dizendo que o Sérgio Moro vai para o Podemos, eu quero até que eles me passem essa informação. O partido está se aproximando mais do governo, o Zé Maria tocou nisso no início. Há uma conversa para entrar no governo ou não? Isso é só mesmo com o Centrão? Eu acredito que justamente pela porcentagem, de repente pela adesão natural, existe uma conversa mais próxima. Porém, também entendo que do jeito que acontece atualmente é muito bom. É melhor que fique, quem sabe, assim. Porque nós temos uma tendência natural de votar, mas também independência de divergir de certos pontos. Isso foi muito claro o ano passado, quando matérias, por exemplo, do COAF, que queriam tirar da justiça, nos posicionamos. Quando, por exemplo, o que parece ser mediante um sofisma, mas não é a real intenção, às vezes, do Poder Executivo, você permitir que 20 bilhões fique na mão de um parlamentar dentro da Comissão do Orçamento, para ele entregar para os seus aliados ou não, seus apaniguados, para construir uma ponte, para construir, quem sabe, uma calçada, enquanto 200 milhões de outros brasileiros estão à mercê de uma pandemia. Essa posição significa que o partido libera seus deputados e senadores para apoiarem ou não, né? Se fizer uma análise do ano que passou e desse ano também, pode liberar e ainda assim a maioria vota os projetos de acordo
não da forma como vem, mas os projetos do Poder Executivo com as mudanças necessárias, porque tem uma afinidade natural com as pautas, principalmente as pautas econômicas do governo. A base do partido Podemos é reformista, entende que muitas coisas precisam mudar, que precisa enxugar, que precisa de austeridade, que precisa entregar o imposto para a população que, na ponta da corda, morador das ruas brasileiras, não tem um mínimo como saneamento básico, iluminação e uma escritura pública, por exemplo. Qual é o projeto que o Podemos não, a área que o Podemos não fecha com o governo de jeito nenhum? A gente precisa saber o que o governo vai fazer. Né? Não, tem essa questão das armas, tem essa questão, né, tem essa questão da liberação das armas, ampliação da posse de armamentos. Nós estávamos hoje fazendo uma análise a respeito da medida provisória que permite e dá carta branca para que o ministro da Educação indique... Pois é, essa foi... É algo muito espinhoso isso. Essa medida foi, inclusive, está no Diário Oficial de hoje. É a medida 979. Se você quiser consultar, você que está em casa, pode ir lá. É uma medida que permite que o ministro da Educação nomeie os reitores das universidades nesse período de calamidade pública. Agora, ele soltou uma nota hoje dizendo que só vai nomear, que a medida se refere apenas àqueles casos em que os reitores estão terminando o mandato e precisa eleger um novo reitor até o final do ano. Ou seja, como é que o senhor vê? Essa medida provisória vai valer, não vai? Ou vai se criar aí uma regra para poder eleger os reitores em tempo de pandemia? É tudo tão confuso, parece que jogam primeiro um avalanche para depois jogar a pedrinha de gelo. Né? Parece que vão diminuindo o ímpeto daquela matéria. Se for da maneira como está previsto, de simplesmente indicar e nomear os reitores pro tempore, temporariamente durante a pandemia, é algo espinhoso, de difícil aceitação. Nós temos autonomia exatamente na academia, nos pensadores, nas pessoas que formulam boas políticas públicas, na ciência. Então, é algo muito delicado. Nós não chegamos de forma alguma com bons olhos. Se minimizar e se realmente mostrar qual é o interesse, por exemplo, a princípio, eu acredito que o Congresso, a Câmara Federal, sequer vai colocar em pauta. E até me atrevo a dizer que vai pedir essa medida provisória? Vai pedir a devolução. Já tem uma comissão. Devolução da medida provisória. E já tem uma ação no Supremo Tribunal Federal também. Além de tudo isso, vão judicializar muito. Tem muitas coisas que criticam tanto o ativismo judiciário, mas muitas vezes não existe tamanha harmonia dos outros poderes para cumprir com o seu mistério, com o seu papel. Aí depois querem punir algo que não fizeram dentro de casa. Então a gente tem que ter muita atenção com isso aí. Deputado, a experiência política aqui mostra o seguinte: nenhum governo... A verdade, a medida provisória foi tomada de um regime que seria parlamentarista. A Constituinte foi toda no sentido de fazer um país parlamentarista, e depois deu presidencialista, mas a ideia era ser parlamentarista. E a medida provisória é um instrumento típico de parlamentarismo. Se alguém perder uma medida provisória, cai o gabinete, né? Então, numa situação assim, é evidente que o ministro da Educação ou o governo teria que conversar com a base. Olha, devo assinar? Mas não tem isso. Ele assina uma medida provisória e o Congresso fica assustado. Quer dizer, está errado. É isso mesmo. Concordo, inclusive, nessa análise conceitual a respeito do nosso Congresso. E que muito se discute, inclusive, a questão do orçamento. O orçamento é do Executivo. Vários países, inclusive os Estados Unidos, que o próprio presidente toma como modelo de boas ações e que faz sentido, até pelo seu viés, né, e pela forma de enxergar política econômica e tudo mais. Os Estados Unidos, o Congresso faz todo o orçamento, apronta todo o orçamento para simplesmente o presidente executar. Então, não é bem assim, teria uma essência, um espírito realmente de um Congresso, quem sabe de um Congresso, sim, de um nível, um tipo de governo parlamentarista. O senhor é líder do Podemos, um partido que tem votado contra o governo. O senhor recebeu um telefonema do ministro ou do presidente: olha, eu estou assinando a medida provisória? Não, exatamente. Ainda mais nessa miscelânea, nessa chuva de letras que nós temos e de agremiações partidárias, isso tudo é muito confuso, né? Torna o Brasil um modelo quase que exclusivo e único
de democracia através dessa tripartição que muitas vezes não se configura na prática. O senhor já teve com o presidente? Já. Uma conversa? O Partido Podemos já teve. Eu tive E como junto é que foi? com todos os colegas. Como é que foi essa conversa? Veja bem, como o presidente... é que o senhor sente o presidente Jair Bolsonaro no diálogo com o parlamento? Com o parlamento, né, no coletivo, é difícil fazer essa avaliação. Agora, com o partido, com poucos parlamentares ali, o presidente Bolsonaro ele é super simpático, ele tratou pelo menos aquilo muito bem, conversou sobre política de forma leve, mostrou minimamente seu ponto de vista ou entrou em discussões mais cabeludas. Então, assim, eu não sei se mostrou na totalidade, mas a conversa foi muito boa no sentido de que o presidente só foi falar o que quer o melhor para o Brasil e que tem pautas que são importantes no que diz respeito à necessidade de reformar o nosso país, a nossa estrutura administrativa, né? Nós ficamos lá uns 40 minutos, mas te confesso que não é a partir de uma conversa de 40 minutos que dá para decifrar o presidente dizer o que realmente quer fazer e como fazer. Mas foi uma conversa super amistosa, né? Assim, até muitas vezes até hilária e bem-humorada. Então, ele é bem espontâneo. Mais ou menos mais ou menos foi isso. À época ainda a Joyce era a líder do governo, e eu lembro que a deputada Joyce participou dessa conversa. E hoje é adversária. Olha, a política, o ingrediente da política é a conversa, é isso mesmo. Hoje nós estamos aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, com o deputado Léo Moraes. Ele é o líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.